pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Jackson Rocha aqui do canal O Trader Offshore. Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal O Trader Offshore. Hoje é dia 4 de 2 de 2026, 8h55 da manhã. Vamos lá para mais um dia nesse mercadinho nosso abençoado. Antemão, eu já quero aqui agradecer a todos vocês pelos likes, pelos comentários. É gratificante aí, pessoal, poder estar postando os vídeos e ter essa retribuição de vocês aí, que deixa o like e deixa os comentários, tá? Nos ajuda a chegar à marca aí de 200 inscritos. Estamos com 120 inscritos, se eu não me engano, tá? Aumentou aí a marca dos inscritos. Sejam bem-vindos aí os novos inscritos, tá? Espero que esse canal possa agregar no operacional de vocês, perdão, de alguma forma, tá bom? Então vamos lá, né? O dia de hoje, o que eu estou vendo aqui no dia de hoje. Primeiro eu já vou analisar o diário, pessoal, para ver como é que o diário se comportou. Vou marcar a mínima de ontem aqui, para a gente ter parâmetro, tá? Vou marcar a média móvel de 9 também aqui do gráfico diário. Eu vou marcar esse fechamento aqui, tá, pessoal? Bem que eu já... E a máxima. Vou deixar essas três marcações aqui que é importante. Porque ontem eu cheguei a marcar a máxima aqui, vocês podem ter percebido que eu puxei para o fechamento. Tá? Ele bateu nessa região aqui, não chegou a tocar a máxima e acabou entrando pressão de venda. Beleza? Diário tranquilão, né? Volumaço, tendência de alta, o bico com gap de alta. Tá dando sequência na alta aí. Show, show, show. Então vamos descer para prazos menores. Né? Deixa eu dar uma olhada no 60 para ver como o 60 tá. 60 tá bem legal. Ativou um setup que eu gosto muito, né? Ou você pode chamar de setup que você quiser, porque tem gente que gosta daquele que é superação de máxima, tá vendo? Máxima, máxima, lá de cima, máxima, 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 superou máxima, você coloca o stop aqui embaixo aqui do movimento corretivo, né? Eu costumo chamar esse setup aqui, ó, de Dave Landry, que ele tentou tocar na 21, tá vendo? Tentou tocar na 21 e se entrar na superação da máxima. Mas cada uma pessoa dá um nome aí pro setup. Na maioria das vezes, a configuração é a mesma, tá? Só muda os nomes. Cada um chama do nome que quiser. Eu conheço aqui como setup Dave Landry, você entra na superação dessa máxima e projeta aí 2 vezes o risco dessa operação, que daria mais ou menos aqui 187. Seria, assim, um alvo interessante de projeção aqui relacionado a esses dois candles, tá? Então, ele ativou a máxima ontem, aqui, ó, tá vendo? Desse candle ontem. Então, tem tudo para dar sequência aí, tá ok? Marquei aqui o fechamento, parece que vai abrir com gap de alta, normal, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui no prazo de 5 minutos, que é o nosso prazo operacional. O mercado vai se mostrar no dia de hoje, tá? Mas eu tenho parâmetros nessa região aqui, tá? Se mostrou forte aqui nessa região, então eu tenho parâmetros para querer comprar aqui abaixo, tá bom? Querer comprar aqui nessa região aqui, por essa região, vai depender de como o mercado vai se portar, tá bom? E se caso ficar na lateralidade, querer vender aqui. Beleza, pessoal? E agora se abrir com gap de alta? Agora se abrir com gap de alta, mostrar uma barra compradora, a gente tenta buscar a máxima do dia de ontem ou tenta buscar um fechamento de gap. Nessa visão que eu estou tendo aqui é menos provável, porque o mercado está forte, tá? Mas se fechar por baixo aqui, pessoal, vou te dar um exemplo aqui, ó. Se fechar próximo aqui assim, ó, deixando a barra de venda, então é bem provável que ele venha fazer esse gap aqui. Fechar esse gap, perdão. E se ele fechar o gap aqui e logo depois vir fechar o gap e depois deixar uma barra compradora assim, a gente tenta comprar essa barra buscando a máxima do dia. Tá bom? Mas vamos monitorar candle a candle como que vai ser. Beleza? Então vamos esperar o mercado aí abrir. Falta
Já vai abrir já, tá? Vai abrir com gap de alta, normal, tá? Temporada é essa. Vamos ver como que o mercado vai se mostrar. Já estou logado aqui na nossa continha da MID, tá? MID de 10K, 70537644. Já coloquei minha senha. Então, vamos aguardar aí para ver o que esse mercadinho vai nos mostrar. Vamos ver se ele mostra alguma coisa nesses primeiros 5 minutos de pregão. Vamos ver então, né, pessoal? Vamos acompanhar junto aqui para ver como que ele vai se sair aí. Se ele terminar a barra assim, é bem provável que ele venha fechar esse gapzinho aqui, né? Mas num contexto mais macro, a tendência é de alta, né, pessoal? A tendência é de alta, né? Então vamos ver se ele abre com um gap aí, que esse gap, e se mostre forte nesse gap. Se mostrar forte, a gente já toma posição na ponta compradora já nos primeiros minutos. Deixa eu dar uma olhada aqui só nas notícias. Calendário econômico de hoje, para ver se tem alguma notícia próxima aqui de 9. Já teve a notícia aqui, né? Não muito importante. 10 horas, vai ter uma notícia importante. Depois, só meio-dia. Tá? Que eu vejo assim, tá? De relevante. 10 horas e meio-dia. É o que eu vejo aqui de notícia mais relevante aqui. Pode vir fazer algum preço, ok? Então vamos aguardar o que o mercadinho vai fazer. Vamos ver se ele vai vir fechar esse gap. Então, se ele abre com um gap de alta, a expectativa é que a alta continue, porque se ele abriu com gap de alta, a tendência é que compradores empurraram o preço mais acima, tentando chegar até uma máxima, algo do tipo. Então, se ele nega esse gap, tá? E se mostra vendedor, aí pode nos mostrar outro contexto, tá, pessoal? Aí nós vamos acompanhar candle a candle aqui para ver como é que vai ser o desenrolar do mercado, tá bom? Uma barra vendedora muito forte, tá? Tá faltando 1 minuto. Uma barra de aproximadamente 1.000 pontos. Aí falta 1 minuto e meio para fechar essa barra. Tudo pode acontecer em 1 minuto e meio. Então, no momento, a gente não vamos fazer nada. Vamos só aguardar aqui, tá bom? Outra coisa, pessoal. Aqui, ó. Dá uma força pra gente lá. Aí, ó. Eu tô com... Deixa eu baixar aqui isso aí. Com o Instagram, o Trader Offshore. Dá uma moral pra gente lá. Segue lá o Instagram lá, tá? Depois eu coloco aqui também no o link do Instagram. Bom, segue lá. Tem bastante gente bacana lá também que eu já tô seguindo já. Tem um Café com Trades, tem o Trader Sério, tem o Apenas Eu Márcio. Uma galera boa lá no Instagram lá, tá? Tem muita gente. O Trade Nômade, tem o Império Trader, tem o Diego Prado também aí. Tem muita gente, tá, pessoal? Bastante gente bacana aí. Pessoal, essa barra aqui é uma barra vendedora monstruosa, tá? Daria para vender na perca da mínima dessa barra? Daria sim. Só que aí que tá a questão. Ele tá próximo da região que eu estava planejando comprar. Então, aqui eu não vendo não, tá? Porque eu entendo como ele está 50% aqui desse range que eu tracei, tá ok? Então, ele tá abaixo um pouquinho, tudo bem, mas aqui eu já estava pensando em compras. Deixa eu acertar aqui.
no mínimo aí uma possibilidade de 5 contratos, tá? 5 a 6 contratos aqui, pegando aqui, ó, tá vendo? A buscar aí em torno de um pouco abaixo de 50% do range, tá? Então, eu não faço essa venda não, mas só que é uma barra monstruosa vendedora, tá? Então, mas eu quero mais sinais, tá bom? Porque essa região ontem, que ele respeitou bem essa região aqui, a gente desceu o prazo, tá? Por 120 minutos. Você vai conseguir enxergar junto comigo aqui que tem uma média móvel de 9. Deixa eu tirar essa retração de fibra. Tem uma média móvel de 9 aqui, tá? Então, costuma entrar pressão de compra toda vez que bate na média móvel, na média móvel de 21. Tudo bem que é suporte e resistência dinâmico, mas eles fazem preço também, ok? Então, muitas pessoas usam as médias móveis, tá bom? Então, não é um local que eu faço uma venda, não. Mas agora de cara, mas é uma barra vendedora muito monstruosa, muito forte. Ela quebra toda essa expectativa, né, que a gente estava assim, olhando aqui desse gráfico pequeno, né, claro. Se você olhar, ela deu uma engolfada, né, e quase todas essas barras aqui, ó. Daqui para cima ela engolfou tudo, ó. Se for contar, ela engolfou muita barra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar ele sair, né? Vou esperar ele sair daqui. Ah, se ele sair daqui, ele vai ter um alvinho bom também. Vamos esperar para ver se realmente faz sentido vender aqui, tá? Então espera ele sair um pouquinho desse caixote aí que eu planejei, porque se ele for pagar uma vez essa barra aí, uma vez essa barra, então a gente deixa aqui projetado esta barra, tá? A gente marca esse alvo aqui, tá muito próximo aqui, dessa região aqui, que é a mínima, então não tem problema. Porque de repente, se ele deixar uma outra barra aqui vendedora, tá? A gente tenta aí até carregar ele até uma vez essa barra aqui, que não é difícil não, porque tá próximo da mínima do dia, tá? Beleza? Então, vamos aguardar essa barra fechar aí. Guardar mais sinais, ok? Pessoal, o primeiro vídeo não ficar muito longo, se tiver alguma coisa, aí eu volto com vocês aqui, tá bom?
Fala pessoal, voltando aqui para fazer o fechamento com vocês. Pessoal, hoje foi 2 vendas e 2 stops, como vocês vão ver aí no vídeo. O último vídeo ele saiu um pouquinho cortado. Eu encerrei a gravação aqui antes de bater no stop um pouquinho, mas foi stopado também, como eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, como eu falei com vocês no início do vídeo, eu não queria vender essa barra aqui, mas se tivesse vendido essa barra teria pago também. Mas no longo prazo não não é sustentável vender uma barra dessa, você precisa de um pullback. Eu acabei, essa primeira venda aqui que eu fiz, pessoal, com 5 contratos, sinceramente, eu queria aproveitar o fluxo que estava tendo de venda. E não foi isso que aconteceu. Nem sempre vai acontecer aquilo que a gente quer, né? Mas o ideal mesmo, pessoal, era esperar um pullback, tá? Era esperar um pullback. Eu estava um pouco ansioso, essa é a verdade, tá? Eu estava assim um pouco ansioso. Porque esta barra daqui, aqui, da máxima mini, estava dando em torno de 1.800 pontos, né? 1.800 pontos. Estava um pouquinho esticado. A primeira barra do dia, uma barra de 1.500 pontos. Então eu poderia sim fazer um pullbackzinho. Só que vocês vão ver no início do vídeo que eu não queria vender aqui, porque ele voltou para aquela região minha de equilíbrio, né? Ele estava trabalhando aí nessa região de equilíbrio. Isso acontece, pessoal. A FOMO, a minha FOMO, me pegou. Porque eu não queria vender porque estava próximo de onde eu queria comprar, né? Mas também você comprar, tá? Você comprar também depois de uma barra dessa e uma sequência de barra, tudo bem que a barra é pequenininha, mas se você analisar o price action aqui nesta barra, esta barra aqui, ó, essa daqui, poxa, ela abriu aqui, tentou subir e fechou aqui embaixo, certo? Ela fechou completamente vendedora. Tudo bem que o volume estava um pouquinho abaixo, mas fechou sim, tá? Vendedora. Vem uma barra elefante dessa, uma barra de ignição. Eles falam Morubuzum, né? Alguns livros aí. Galera, assim, algo absurdo. Então, tudo bem que essa venda aqui eu poderia ter esperado um pouco, ele fazer um pullback vendido aqui contra esse movimento, teria pago, tá? O meu stop também ele estava bem mal desprotegido, entrei com 5 contratos esperando, sabe, algo rápido. Só que aqui era para me ter entrado, pessoal, sério, com 2 contratos. No mínimo 2 contratos, quando eu entrei no fechamento da barra, o stop ficasse pelo menos acima. 2 contratos, tá, pessoal? Se tivesse ficado com 2 contratos, pessoal, sinceramente ela teria demorado, mas teria pago, tá ok? Então, aqui, por mais certo que eu estivesse dessa venda aqui, querendo aproveitar o momento de fluxo que eu estava lendo aqui, eu teria que ter entrado com no mínimo 2 ou 3 contratos, tá ok? 3, aqui sim. Eu não teria sido estopado, tá vendo? A 990, então se eu colocar aqui a máxima dele, a máxima, 965. Por um triz eu não teria sido estopado. Eu pensei em fazer um acréscimo de mão aqui, pessoal, ok? Eu pensei em fazer um acréscimo de mão. Eu estava tão, assim, convicto desse trade aqui que eu pensei, assim, em fazer um aumento de mão aqui para me posicionar melhor meu stop. Voltar meu stop, talvez vender aqui mais uns 5 contratos, tá? Aí pro meu preço ficar aqui assim, aí eu colocar o stop cheio do dia logo, 400, tá? Mas enfim, eu preferi deixar bater no stop, porque eu já tinha posicionado meu stop errado, entendeu? Eu pensei, vocês vão ver no vídeo que eu pensei ainda em botar um stop maior para dentro do range, porque se ele voltasse para ali, tá bom, acabava o dia, encerrava por ali e beleza, tá? Então eu aguardei ele sair dessa região, que na minha visão era uma região de equilíbrio aqui, dado o dia de ontem. Aqui sim, pessoal, aqui eu fiz, aqui eu acertei, tá? A venda, felizmente não pagou, então eu não teria mais espaço para posicionar meu stop do que aquele, tá? Senão eu ia sair do meu GR do dia aqui. Tá? Então aqui eu acertei, entrei com 3 contratos, tá? Eu tava buscando um alvo maior, lógico que eu tava buscando um alvo maior, tá? Então eu tava com o stop aqui, ó. O stop tava legal. Pena que estopou, pessoal. Pena que estopou. Ainda acredito que esse preço vai buscar a mínima do dia de hoje.
Foi uma pena ter estopado aqui. Se eu entro com 2 contratos, ia estar nesse trade até agora, mas bem desgastante. Tá ok? Bem desgastante. Então, por hoje eu encerro aí com menos 454. Tá ok? Em torno de um R meio para trás. Né? Um R meio aí. Ou 2 Rs aí relacionado ao stop que eu propus aqui por dia de 200, tá? Em torno de 225, que aumentou um pouquinho ontem. Eu ganhamos 2 R, eu coloquei na planilha, a planilha aumentou ali para em torno de 230 o stop. Eu não ajustei aqui não, eu ajustei na hora ali, porque é de 30 pontos ali, trabalhando com 5 contratos, então eu preferi. Não. Mas enfim. Então, essa venda aqui eu tô bem tranquilo em relação a ela, tá, pessoal? Bem tranquilo em relação a ela. Eu não poderia alongar meu stop mais um pouquinho, para botar mais ou menos no meio desse range aqui, tá? Pra ele me pagar, porque vocês vão ver no vídeo que a minha trava estava bem aqui assim, ó, bem acima um pouquinho disso aqui, então meu stop estava baixo. Fiquei abaixo ali do que eu me propus a perder no dia, tá? Mas eu vou falar para vocês, pessoal, no início do dia hoje eu estava bem assim, como eu vou dizer para vocês, um pouco ansioso. Estava ansioso no início do dia hoje, vou ser bem sincero para você. Mas enfim, vamos aqui no que interessa. Negociação, relatório de performance. Como eu falei para vocês, dia de hoje, menos 454, né, pessoal? Gráfico, operações, quer dizer? Então foi essa operação aqui, durou 2 minutos e a outra demorou 23 minutos, pessoal, 23 minutos. Pensei até que poderia ter pagar quando ela fosse, né, naquela, acho que estava próximo da abertura do mercado ali, para dar aquele finalzinho, poderia pagar, chegar na mínima do dia ali, mas infelizmente nem tudo é do jeito que a gente imagina. Então basta a gente respeitar aí o GR. Você vê que hoje foi um dia bem negativo, né, relacionado ao operacional de hoje, tá? Então vamos finalizando assim com 2 operações no dia de hoje. Prejuízo bruto de 449, prejuízo líquido 454. Beleza, pessoal? Então, pessoal, engraçado, pessoal, que na minha conta, na minha outra conta aqui, deixa eu ver aqui se é essa aqui. Eu saí 307. Negociação, fiz uma compra, na verdade, né? Ó, saiu os 307. Positivo, uma única operação. Tá ok? 5 contratos. Show, 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 né? Mas enfim, pessoal. Possa ser que aqui. Eu não queria. Eu sinceramente para vocês, pessoal, eu não queria apostar contra esse movimento aqui, não. Por mais que estava aqui na minha região, que eu demarquei de manhã de, de compra, o movimento, o momento era vendedor aqui, tá? Não tinha como eu comprar essa barra. Sei lá, na minha visão, tá? Na minha visão aqui, fazendo a leitura. Se de repente, tá? De repente, pô, essa barra tivesse vindo aqui e fechado assim, quer ver, ó? Se essa barra tivesse vindo aqui, fechado igual essa barra aqui, igual essa aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Talvez assim, ó, eu compraria. Mas só que ela abriu na massa, tentou ir lá em cima, tentou vir aqui, ó. Pô, devolveu tudo. Então fechou bem na mínima. Tá? Então aí eu pensei em botar aqui na perca da mínima. Se eu coloco na perca da mínima, teria pago, que não teria ativado e talvez eu venderia aqui, tá? Ia ativar depois aqui, tá? Aí teria pago sim um alvo, sim, se eu vendo na perca da mínima. Mas eu costumo fazer isso, vender na perca da mínima. Ia demorar um pouquinho para ativar, mas ia pagar. Tá? Só que aí a FOMO falou mais alto. Falei, ó, esse movimento vai descer e eu vou ficar para trás. Tá vendo? No caso foi aqui. Fiquei imaginando isso. Falei, vai. Ó, por mais que meu stop ia ficar feio, ele teria pago na sequência, tá vendo? Ia ser lindo, lindo. Ia demorar um pouquinho, mas ia ter pago, ó. Tá? Muito bacana, né? Mas
Enfim, a gente só vai saber se vai pagar ou não, pessoal, se a gente entrar no trade. O Diego Prado falou uma coisa muito interessante. A gente pode fazer a melhor análise do mundo, mas se você não entrar no trade, não quer dizer nada, ok? Essa é a verdade. Eu fiz minhas escolhas hoje, tá? De entrar aqui, precipitada, essa daqui. Aqui não. Aqui teve que stopar mesmo, stopzinho bem posicionado, na minha visão. Tava com um stopzinho de em torno de 400 pontos, 500 pontos aqui, ó. Então fui estopado mesmo. Então é isso, tá, pessoal? Eu vou ficar por aqui, pessoal, porque tem que fazer outras coisas ainda hoje. Tá? O stop aqui era de quanto? De 400 pontos, foi o que eu falei. Então é isso mesmo. Tá? Isso mesmo. Se eu colocasse stopzão aqui em cima, teria dado certo? Teria, mas porém eu estava buscando um alvo maior. Então eu estava com medo de contrato. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Diga aqui nos comentários como é que foi o seu dia, tá bom? Não esqueça, pessoal, de deixar o like, tá? Não esqueça de deixar o like, tá bom? E amanhã nós estamos de volta, beleza? Então fiquem com Deus, que vocês tenham tido um excelente dia, tá? Que Deus abençoe a todos. Valeu, pessoal!